um poderoso mago das trevas, com poder suficiente para controlar toda a cúpula do Império Russo? Um depravado charlatão manipulador que usou de seu carisma e a ingenuidade da corte para ascender socialmente? Ou um homem espiritualmente evoluído, usado como bode expiatório para inflamar a revolução? No mês das bruxas, vamos olhar para essa figura enigmática que permeia o imaginário mundial há mais de um século. E eu sou Nyx, a deusa da noite. Venham comigo desvendar o olhar penetrante de Rasputin. Nossa história começa em 21 de janeiro de 1869, na pequena aldeia de Pokrovskoye, localizada na remota região da Sibéria Ocidental. Grigory Yefimovich Rasputin nasceu em uma família de camponeses humildes. Seu pai, Yefim, era um cocheiro que transportava mercadorias e pessoas pela região. A vida na Sibéria era marcada por invernos rigorosos e isolamento, moldando o caráter resiliente de seus habitantes. Pouco se sabe sobre a infância de Rasputin. Registros históricos indicam que ele não recebeu educação formal e permaneceu analfabeto durante grande parte de sua vida. Desde cedo, ele demonstrou uma personalidade inquieta e uma inclinação para experiências espirituais. Há relatos de que ele possuía habilidades incomuns, como visões e premonições. Na adolescência, Rasputin enfrentou eventos que o levaram a buscar um caminho espiritual. Alguns relatos sugerem que ele teve um encontro místico após ser acusado injustamente de roubo. Esse episódio despertou nele o desejo de se aproximar de Deus e entender os mistérios da fé. Por volta de 1897, Rasputin deixou sua aldeia para iniciar uma peregrinação religiosa. Ele visitou diversos monastérios e lugares sagrados, incluindo o mosteiro de Verkhoturye, um importante centro espiritual na região dos Urais. Durante essa jornada, que durou vários anos, ele conheceu diferentes práticas religiosas e aprofundou seu conhecimento sobre a fé ortodoxa russa. Foi nesse período que Rasputin começou a ganhar reputação como um starets, um homem santo e sábio, apesar de não ser ordenado como monge. Sua abordagem não convencional à espiritualidade, combinando elementos místicos e populares, atraiu seguidores e também levantou suspeitas entre o clero ortodoxo tradicional. Ao retornar a Pokrovskoye, Rasputin trouxe consigo a experiência de anos de peregrinação. Sua fama como homem santo começou a se espalhar pelas aldeias vizinhas. Pessoas vinham de longe para ouvi-lo pregar, buscar conselhos espirituais e, em alguns casos, cura para suas aflições. Rasputin enfatizava a importância da fé pessoal e da conexão direta com o divino, sem a necessidade de intermediários. Ele também falava sobre a redenção através do arrependimento e do sofrimento. Sua carismática personalidade e métodos pouco ortodoxos o tornaram uma figura polarizadora. Enquanto ganhava admiradores, Rasputin também atraía críticas. O clero local o via com desconfiança, acusando-o de heresia e práticas questionáveis. No entanto, sua influência continuava a crescer, preparando o terreno para sua entrada nos círculos mais elevados da sociedade russa. Em 1903, Rasputin chegou a São Petersburgo, a resplandecente capital do Império Russo. A cidade era um centro de riqueza, cultura e intrigas políticas. Lá, ele foi apresentado a figuras influentes da aristocracia e da Igreja Ortodoxa. Sua reputação como místico e homem santo despertou o interesse de nobres que buscavam significado espiritual em um mundo em rápida mudança. A sociedade russa da época
estava fascinada por espiritualidade, ocultismo e fenômenos místicos. Grupos como os teosofistas e outras sociedades esotéricas ganhavam popularidade entre a elite. Rasputin, com sua aura enigmática e relatos de poderes sobrenaturais, tornou-se uma sensação. Ele começou a frequentar salões aristocráticos, onde oferecia conselhos espirituais e participava de discussões sobre fé e moralidade. Sua presença era vista como exótica e autêntica, contrastando com a sofisticação e muitas vezes superficialidade da vida na corte. O ponto crucial na vida de Rasputin ocorreu em 1905, quando ele foi apresentado ao czar Nicolau II e à czarina Alexandra Feodorovna. O casal imperial enfrentava um grande sofrimento. Seu único filho, numa família com mais 4 filhas, o czarevich Alexei, era hemofílico. A doença hereditária causava hemorragias internas dolorosas e colocava a vida do herdeiro em constante perigo. Desesperados por uma solução, os czares recorreram a médicos e místicos. Rasputin foi convidado ao palácio após recomendações de nobres próximos à família real. Em um dos episódios mais famosos, durante uma crise de saúde de Alexei, Rasputin teria orado pelo menino, ou, simplesmente, acalmado-o com técnicas de relaxamento, coisa que poderia atenuar os sintomas de Alexei, dada sua enfermidade, que então apresentou uma notável recuperação. Acreditando que Rasputin tinha poderes divinos, a czarina Alexandra tornou-se uma de suas maiores defensoras. Ela o via como um enviado de Deus, capaz de salvar seu filho e, por extensão, o futuro da dinastia Romanov. Esse relacionamento estreito marcaria o início da influência de Rasputin na corte imperial. Com a confiança absoluta da czarina, Rasputin começou a exercer influência nos assuntos internos do império. Ele tornou-se conselheiro não apenas em questões espirituais, mas também em decisões políticas. Acreditando em sua sabedoria divina, Alexandra frequentemente seguia seus conselhos e os transmitia ao czar. Rasputin participou na nomeação e demissão de ministros, interferindo na administração do governo. Sua influência era particularmente forte durante a ausência do czar, que estava no fronte da Primeira Guerra Mundial. Muitos dos indicados por Rasputin eram incompetentes ou corruptos, o que agravou a crise política e social na Rússia. A nobreza e altos funcionários viam com indignação a intromissão de um camponês nos assuntos de Estado. Rumores sobre sua influência perniciosa e moral duvidosa se espalharam, alimentando a desconfiança e o descontentamento popular. A figura de Rasputin tornou-se sinônimo de escândalo na sociedade russa. Ele era acusado de se envolver em orgias, abuso de álcool e relações impróprias com mulheres da corte, inclusive com a própria czarina. Embora não haja evidências concretas que sustentem essas acusações, a imprensa, que na época gozava de relativa liberdade, explorou essas histórias ao máximo. Jornais e panfletos publicavam caricaturas e relatos sensacionalistas, retratando Rasputin como um demônio que corrompia a família imperial e ameaçava a integridade do império. Essas controvérsias contribuíram para manchar a imagem dos Romanov para os olhos do público. A associação da família real com Rasputin foi usada por revolucionários e opositores políticos como prova da decadência e incompetência do regime czarista. Enquanto Rasputin exercia sua influência na corte, o país enfrentava crises profundas. A participação na Primeira Guerra Mundial trouxe enormes perdas humanas e materiais. A economia estava em colapso. A fome se espalhava pelas cidades.
e o moral das tropas estava baixo. A população, sofrendo as consequências da guerra e da má administração, começou a culpar o czar e sua corte pelos problemas do país. Rasputin, em particular, tornou-se um símbolo da corrupção e da incompetência percebidas. Sua influência negativa era apontada como uma das razões para o fracasso do governo em resolver as crises. Movimentos revolucionários ganhavam força e a insatisfação popular chegava a níveis perigosos. A situação estava prestes a explodir e muitos acreditavam que a remoção de Rasputin poderia salvar o império do colapso. Determinados a eliminar o que consideravam uma ameaça ao império, um grupo de nobres e políticos conspirou para assassinar Rasputin. Liderados pelo príncipe Félix Yusupov, o grão-duque Dmitri Pavlovich e o deputado Vladimir Purishkevich, os conspiradores elaboraram um plano meticuloso. Na noite de 16 de dezembro de 1916, Rasputin foi convidado ao palácio Yusupov, sob o pretexto de conhecer a esposa do príncipe. Lá, ofereceram-lhe bolos e vinhos supostamente envenenados com cianeto. Surpreendentemente, o veneno não teve o efeito esperado. Desesperados, os conspiradores atiraram em Rasputin. Mesmo baleado, ele lutou para escapar, mostrando uma resistência impressionante. Após uma luta intensa, Rasputin foi alvejado novamente, espancado e jogado no rio Neva. Seu corpo foi encontrado dias depois. A autópsia indicou que a causa da morte foi um tiro na cabeça, mas relatos posteriores adicionaram elementos dramáticos, como a sobrevivência ao envenenamento e a capacidade de resistir a ferimentos fatais. A morte de Rasputin foi recebida com alívio por muitos, mas não conseguiu deter o curso dos eventos. Menos de 3 meses depois, em março de 1917, a Revolução de Fevereiro eclodiu. O czar Nicolau II abdicou, encerrando séculos de domínio da dinastia Romanov. Rasputin havia previsto que, se fosse morto por nobres, toda a família imperial pereceria nas mãos do povo russo. Sua profecia, verdadeira ou não, parecia se concretizar com a execução da família imperial pelos bolcheviques em 1918. O legado de Rasputin tornou-se parte do mito que cercava o fim do Império Russo. Sua figura simbolizava os excessos, a corrupção e a desconexão da monarquia com o povo. Pelo menos, essa era a narrativa que a Revolução Comunista cravou em sua imagem perante o povo. Agora, após percorrermos a trajetória de Rasputin, é hora de explorar as controvérsias místicas que o cercam. Muitas histórias sobre seus poderes sobrenaturais, práticas de magia negra e pertencimento a seitas secretas proliferaram após sua morte. Alguns pesquisadores sugerem que Rasputin utilizava técnicas de hipnose e sugestão para exercer influência sobre as pessoas. Sua presença carismática e olhar penetrante eram frequentemente mencionados por aqueles que o conheceram. Quanto às acusações de magia negra, não há evidências concretas que sustentem tais alegações. Muitos desses rumores foram espalhados por seus inimigos políticos e pela imprensa sensacionalista, visando desacreditá-lo e minar a confiança na família imperial. A mistura de fatos, lendas e propaganda tornou Rasputin uma figura mítica. Seu papel na história é um exemplo de como personagens podem ser transformados em símbolos que representam forças maiores, como a decadência de um regime ou os medos e esperanças de uma nação. Grigori Rasputin continua sendo uma das figuras mais enigmáticas da história russa. Sua vida é um enredo complexo de humildade camponesa, ascensão ao poder, intrigas políticas
e mistérios espirituais. Entre fatos comprovados e mitos perpetuados, Rasputin representa os extremos de uma época marcada por transformações profundas. Seu impacto no destino da Rússia imperial é inegável, seja pela influência direta nos acontecimentos ou como símbolo das tensões que levaram à Revolução. Rasputin nos lembra do poder que indivíduos carismáticos podem exercer em tempos de crise e de como a história pode ser moldada pela percepção e pelo mito, tanto quanto pelos fatos. E você, conhecia Rasputin? Já viu alguma de suas dezenas de representações diferentes na mídia ao longo dos anos? Escreva nos comentários. Hoje, meus agradecimentos especiais vão para o Lucas Almeida, o Davi do canal Universo No Life, para a Fabiana dos Santos, para o Marcos Silva e para a Renata Alves por suas contribuições. De coração, muitíssimo obrigada. Se quiser contribuir com o canal, você pode fazê-lo pelo botão Valeu Demais aqui no YouTube ou pelo LivePix, escaneando o QR Code ali em cima, ou pelos links da descrição e do primeiro comentário fixado. Se gostou do nosso conteúdo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Seu like, dislike e comentários são importantíssimos para que eu possa melhorar o canal. Sempre. E não se esqueça do Correio da Noite. Caixa Postal 48343, CEP 03512-970, São Paulo, capital. Muito obrigada por chegar até aqui. Fiquem bem. Sob o véu da noite.